Miguel acordou sobressaltado, o coração disparado como se uma bomba tivesse explodido dentro do peito. A carta amassada em sua mão tremia, revelando a verdade que sua avó levara para o túmulo. Seu irmão gêmeo, João, não havia morrido em um acidente de infância, mas fora entregue para adoção porque ela o considerava anormal, por brincar com bonecas e preferir a companhia de meninos. Aos 40 anos, Miguel, um homem casado e pai de família em Lisboa, sentiu o mundo desabar. Como poderia perdoar uma traição que roubara metade de sua alma? Ele se levantou da cama, o quarto girando ao seu redor. Sua esposa, Ana, dormia profundamente ao lado, alheia ao terremoto que abalava sua vida. Miguel saiu para a varanda do apartamento no bairro Alto, o ar fresco da noite lisboeta batendo em seu rosto. As luzes da cidade piscavam como estrelas caídas, mas nada iluminava a escuridão que se instalara em seu interior. Como sua avó, Dona Maria, uma mulher devota e rígida, pudera fazer aquilo. Ele se lembrava vagamente da infância em Cascais, onde cresciam juntos, inseparáveis. João era o mais sensível dos dois, sempre chorando por pequenas coisas, enquanto Miguel era o protetor, o que enfrentava os valentões da escola. Mas aos 10 anos, João desapareceu. Disseram que fora um afogamento no mar, um corpo nunca encontrado. Agora, a carta de um advogado, encontrada entre os pertences da avó falecida, contava a história real. Ela o levara a um orfanato católico em Porto, convencida de que sua inclinação era um pecado que precisava ser corrigido longe da família. Miguel apertou os punhos. Ele próprio lutara contra impulsos semelhantes na adolescência, mas os sufocara para se encaixar no molde que a sociedade portuguesa esperava: casar, ter filhos, ser o homem provedor. Ana era uma boa esposa, e seus 2 filhos, Pedro e Sofia, eram sua alegria. Mas aquela carta reacendia dúvidas que ele enterrara há décadas. Será que João sofrera? Será que ele ainda estava vivo? O advogado mencionava um endereço vago, um registro de adoção que levava a uma família em Braga. Miguel decidiu, amanhã, começaria a busca. Não por curiosidade, mas por necessidade. Sentia como se uma parte de si mesmo tivesse sido amputada, e agora, aos 40, precisava recuperá-la, custasse o que custasse. No dia seguinte, Miguel pediu licença no trabalho. Ele era engenheiro civil em uma firma de construção em Lisboa, responsável por projetos de renovação urbana. Inventou uma emergência familiar para Ana, que franziu a testa, preocupada. O que há de errado, amor? Você parece atormentado. Ele beijou sua testa, murmurando algo sobre a herança da avó. Dentro do carro, rumo ao norte, seu mente fervilhava. Parou em uma estação de serviço perto de Coimbra, onde comprou um café forte e ligou para o advogado. Senhor Oliveira, preciso de mais detalhes. Onde exatamente João foi parar? A voz do outro lado era cautelosa. Os registros são antigos, mas ele foi adotado por uma família conservadora em Braga. O nome novo é Tiago Mendes. Ele se tornou professor de música, pelo que sei. Professor de música. João sempre amara cantar, inventando melodias nas praias de Cascais. Miguel acelerou, o coração apertado. Chegando a Braga, o sol poente tingia as catedrais de ouro. Miguel encontrou o endereço, uma casa modesta no centro histórico. Bateu à porta, as mãos suadas. Uma mulher idosa atendeu, os olhos curiosos. Boa tarde, procuro Tiago Mendes. Ela hesitou. Meu filho. Ele não mora mais aqui. Mudou-se para o Porto há anos. Trabalha como organista na Sé do Porto. Miguel agradeceu, o pulso acelerado. O Porto não era longe. Dirigiu à noite, chegando à cidade invicta sob uma chuva fina. Hospedou-se em um hotel barato perto do Douro, onde passou a noite em claro, remoendo memórias. Lembrou-se de quando João confessara, aos 9 anos, que gostava de um menino da turma. Mas é segredo, hein? Miguel rira, sem entender a gravidade. Agora, via como aquilo selara o destino do irmão. Pela manhã, Miguel dirigiu-se à Sé do Porto, a imponente catedral românica erguendo-se contra o céu azul. Entrou durante uma missa, o som do órgão preenchendo o ar. Ali estava ele, um homem de 40 anos, idêntico a si mesmo, tocando com paixão. Tiago, ou João, tinha os mesmos olhos castanhos, o mesmo queixo quadrado. Miguel sentou-se em um banco, as lágrimas escorrendo. Quando a missa acabou, aproximou-se.
Tiago. O homem virou-se, surpreso. Sim. Posso ajudar? Miguel engoliu em seco. Eu sou Miguel. Seu irmão gêmeo. Os olhos de Tiago se arregalaram, e o mundo parou. A conversa que se seguiu foi um turbilhão. Sentados em um café perto da ribeira, Tiago contou sua versão. Fui adotado aos 10 anos. Disseram que minha família morrera em um acidente. Cresci achando que era órfão. Miguel mostrou a carta. Tiago leu, o rosto pálido. Por ser gay. Mas eu era uma criança. Como ela soube? Miguel baixou a cabeça. Ela viu sinais. E em nossa família católica, aquilo era imperdoável. Tiago era casado com um homem, Luís, um artista plástico. Viviam discretamente, mas felizes. E você, Miguel? Casado. Miguel assentiu, mas sua voz falhou. Sim, mas... Eu também lutei com isso. Casei para me encaixar. Tiago tocou sua mão. Então, somos iguais. Mas você escolheu o caminho da negação. Aquela revelação abalou Miguel. Voltando a Lisboa, mentiu para Ana novamente. Foi só burocracia. Mas dentro dele, uma guerra se instalava. Começou a trocar mensagens com Tiago, reconectando-se. Descobriu que Tiago sofrera bullying no orfanato, questionara sua fé, mas encontrara paz na música e no amor de Luís. Miguel invejava aquela liberdade. Em casa, as discussões com Ana aumentavam. Ela notava sua distração. O que está acontecendo, Miguel? Você parece outro homem. Ele negava, mas o conflito interno crescia. Será que valerá a pena sufocar sua verdadeira identidade por uma vida normal? As semanas seguintes foram um redemoinho para Miguel. Ele e Tiago marcavam encontros secretos no Porto, como amantes proibidos, mas eram apenas irmãos reconectando almas partidas. Em um fim de semana, Miguel viajou sozinho, deixando Ana com as crianças. Vou visitar um primo distante, mentiu, o peso da falsidade corroendo. No Porto, Tiago o levou à casa que dividia com Luís, um apartamento acolhedor no bairro da Foz, com vista para o Atlântico. Luís era um homem gentil, de olhos verdes e sorriso cálido. Bem-vindo, Miguel. Tiago fala de você o tempo todo. Eles jantaram bacalhau à Brás, rindo de memórias compartilhadas da infância. Mas quando Luís beijou Tiago na testa, Miguel sentiu uma pontada de inveja misturada a desconforto. Vocês são abertos sobre isso? Perguntou. Tiago assentiu. Em Portugal, as coisas mudaram desde 2010, com o casamento igualitário. Mas ainda há preconceito, especialmente na igreja onde trabalho. Miguel pensou na avó, devota até a morte. Ela achava que era pecado. Por isso te entregou. Naquela noite, deitado no sofá, Miguel sonhou com João criança, chorando enquanto era levado embora. Acordou suado, o coração apertado. Pela manhã, Tiago levou uma caminhada pela praia de Matosinhos. O mar agitado espelhava sua turbulência interna. Por que você não conta à sua família? Perguntou Tiago. Miguel hesitou. Ana é tradicional. Vem de uma família de Évora, católica ferranha. Se souber que sou. Que talvez eu seja como você, tudo desaba. Tiago parou, olhando o horizonte. E se não desabar? E se for libertação? Miguel balançou a cabeça. Tenho filhos. Não posso arriscar. Mas as palavras de Tiago ecoavam. De volta a Lisboa, Miguel começou a questionar tudo. No trabalho, distraído, cometeu erros em projetos, o chefe o repreendendo. Em casa, evitava intimidade com Ana, alegando cansaço. Um dia, Ana confrontou Miguel, você está distante. A outra mulher. Ele negou veementemente. Não. É só estresse. Mas a mentira crescia como um tumor. Miguel começou a pesquisar sobre identidade sexual, lendo artigos online à noite. Descobriu grupos de apoio em Lisboa, como a ILGA Portugal. Hesitante, marcou uma reunião anônima. Lá, ouviu histórias semelhantes, homens que casaram para se encaixar, só para se arrependerem depois.
Um homem, Carlos, compartilhou: eu perdi 20 anos negando quem sou. Quando contei à esposa, ela me apoiou. Mas nem todos têm sorte. Miguel saiu dali abalado. Será que Ana entenderia? Enquanto isso, Tiago enfrentava seus próprios demônios. Saber da traição da avó reacendeu raiva antiga. Ele discutia com Luís, como ela pôde. Eu era uma criança inocente. Luís o acalmava. Foi o medo dela, a ignorância da época. Portugal era diferente nos anos 80. Tiago decidiu confrontar o passado. Foi ao orfanato em Braga, exigindo registros. Descobriu que a avó visitara uma vez, anos depois, mas nunca o procurara. Ela se arrependeu, perguntou ao diretor idoso. Não sei. Mas ela doou dinheiro à igreja, talvez por culpa. Tiago contou a Miguel por telefone. Ela nos roubou, irmão. Mas agora, temos chance de reconstruir. Miguel, inspirado, começou a planejar. Mas o destino interferiu. Ana encontrou mensagens no celular dele: saudades, irmão. Venha nos visitar com Luís. Ela o confrontou furiosa. Quem é Tiago? E Luís? Você tem uma vida dupla. Miguel, pego de surpresa, desabou. Contou tudo: a carta, a busca, a reconexão. Ana ouviu, chocada. Sua avó fez isso. Por quê? Miguel hesitou, então confessou: porque João era gay. E eu? Eu acho que também sou. As palavras saíram como um dilúvio. Ana recuou, os olhos cheios de lágrimas. Você me usou. Nossos filhos. Miguel negou. Eu te amo, Ana. Mas neguei parte de mim por medo. Ela saiu correndo, deixando-o sozinho no apartamento. A noite foi infernal. Miguel ligou para Tiago, chorando. Contei tudo. Ela foi embora. Tiago consolou, deu o primeiro passo. Agora, enfrenta as consequências. No dia seguinte, Ana voltou com as crianças. Precisamos conversar. Sentados na sala, ela disse: estou magoada, Miguel. Mas entendo o peso da sociedade. Em Portugal, ainda há famílias que rejeitam filhos gays. Mas eu não sou como sua avó. Eles choraram juntos. Ana propôs terapia de casal. Quer tentar salvar nosso casamento, mas você precisa ser honesto. Miguel concordou, aliviado, mas sabendo que o caminho seria árduo. Porém, a notícia se espalhou. A irmã de Ana, conservadora, soube e espalhou para a família. Logo, os pais de Miguel, idosos em Cascais, ligaram furiosos. Isso é mentira. Você é homem casado. Miguel defendeu-se: é verdade. E João está vivo. Os pais negaram, mas a semente da dúvida foi plantada. Miguel decidiu visitá-los com Tiago. A viagem a Cascais foi tensa. Ao chegarem, os pais abriram a porta, pálidos ao verem os gêmeos idênticos. Meu Deus, murmurou a mãe. O pai explodiu: sua avó fez o certo. Aquilo era aberração. Tiago rebateu: aberração. Eu sou feliz, casado com um homem bom. A discussão escalou, com acusações voando. Miguel defendeu o irmão: vocês sabiam. Os pais admitiram: sabíamos. Concordamos para proteger a família. Miguel sentiu traição profunda. Vocês me deixaram acreditar que ele morreu. A revelação dos pais foi um golpe fatal para Miguel. Ele e Tiago saíram dali abalados, dirigindo de volta a Lisboa em silêncio. Eles escolheram o silêncio por vergonha, disse Tiago finalmente. Miguel assentiu, as lágrimas borrando a estrada. E eu vivi uma mentira por causa disso. De volta em casa, Ana o esperava. Como foi? Ele contou, desabando em seus braços. Preciso de tempo para processar. Ana sugeriu: talvez uma viagem em família. Para nos reconectarmos. Mas Miguel sabia que precisava enfrentar sua identidade primeiro. Marcou sessões com um terapeuta especializado em questões LGBT em Lisboa. Nas consultas, desabafou anos de repressão. Cresci vendo o que aconteceu com João.
Tive medo. O terapeuta o encorajou, aceitação é o primeiro passo. Mas pense nas consequências para sua família. Enquanto isso, Tiago lidava com repercussões na igreja. Como organista na Sé do Porto, sua orientação era conhecida, mas discreta. Porém, um padre conservador, Padre António, soube da história da família e o confrontou. Tiago, sua vida pessoal não condiz com os valores da igreja. Pense nós fiéis. Tiago rebateu, a igreja prega amor. Meu amor por Luís é puro. O padre insistiu, há limites. Pode perder o emprego. Tiago saiu dali preocupado, contando a Luís. E se eu for demitido? A música é minha vida. Luís o apoiou, então cantaremos nas ruas. Mas não negue quem é. Tiago decidiu lutar, juntando-se a um grupo de católicos progressistas em Portugal, que defendiam a inclusão LGBT. Miguel, inspirado pelo irmão, começou a se abrir mais. Contou aos filhos, com cuidado. Pedro, de 15 anos, reagiu com confusão. Pai, você gosta de homens. Miguel explicou, é complicado. Amo sua mãe, mas parte de mim sempre foi assim. Sofia, de 12, abraçou-o, te amo do jeito que é, pai. Mas Pedro se afastou, influenciado por amigos homofóbicos na escola. Um dia, voltou com um hematoma, brigaram comigo por causa de você. Miguel sentiu culpa imensa. Desculpe, filho. Mas preciso ser honesto. Ana mediou, vamos superar juntos. Mas a pressão social crescia. No trabalho, rumores se espalharam, colegas o evitando. Um chefe sugeriu, talvez tire férias. Para evitar constrangimentos. Em meio ao caos, Miguel e Tiago fortaleceram o laço. Planejam uma viagem a Cascais, para confrontar memórias. Na praia onde brincavam crianças, sentaram na areia. Lembra quando construíamos castelos? Perguntou Tiago. Miguel sorriu, e você sempre os enfeitava com flores. Tiago riu, mas ficou sério, aquilo me custou tudo. Miguel tocou seu ombro, mas agora estamos aqui. Naquela noite, jantaram com Luís e Ana, um encontro tenso mas promissor. Ana e Luís se deram bem, trocando histórias. Portugal mudou, disse Luís. Mas famílias como a nossa ainda lutam. Miguel viu esperança. Porém, a crise escalou quando os pais de Miguel processaram por difamação, alegando que a história da avó era mentira. Eles querem silenciar-nos, disse Tiago. Miguel contratou um advogado, o mesmo que enviara a carta. Temos provas, os registros de adoção. O processo virou notícia local, com jornais de Lisboa cobrindo o drama dos gêmeos separados por homofobia. Miguel deu uma entrevista anônima, minha família priorizou aparências sobre amor. A exposição trouxe apoio de ativistas, mas também ódio online. Comentários cruéis, aberrações. A avó fez certo. Miguel leu, o estômago revirando. Tiago, por sua vez, foi demitido da igreja. Padre António citou, incompatibilidade moral. Tiago chorou nos braços de Luís, perdi meu santuário. Mas encontrou um novo emprego em uma escola de música no Porto, ensinando crianças. Aqui, posso ser eu mesmo. Miguel o visitou, orgulhoso. Você é forte. Tiago rebateu, graças a você. Encontrar-te me deu coragem. Juntos, participaram de uma marcha LGBT em Lisboa, pela primeira vez para Miguel. Segurando bandeiras arco-íris, sentiu liberdade. Ana os acompanhou, estou aqui por você. Mas Pedro recusou, é vergonha. Miguel conversou com ele, filho, preconceito machuca. Aprenda com nossos erros. O julgamento chegou. No Tribunal de Lisboa, os pais testemunharam, fizemos o que era melhor. Miguel rebateu, melhor para quem? Roubaram meu irmão. Tiago acrescentou, cresci sem raízes, questionando meu valor. O juiz, progressista, decidiu a favor deles, a verdade não é difamação. Os pais saíram humilhados, cortando contato. Miguel sentiu vitória amarga, perdemos a família, mas ganhamos honestidade. Após o julgamento, Miguel mergulhou em uma fase de reconstrução. Com Ana, a terapia ajudou.
Nosso casamento pode sobreviver se formos honestos, disse o terapeuta. Miguel explorou sua bissexualidade, admitindo atrasos passadas. Ana aceitou, te amo inteiro. Mas decidiram se separar amigavelmente, para que Miguel pudesse viver autenticamente. Não é o fim, é uma transformação, disse ela. As crianças ficaram com Ana, mas Miguel viajava semanalmente de Lisboa ao novo apartamento no Porto, perto de Tiago. Pedro, aos poucos, se aproximou. Desculpe, pai. Vi como a sociedade é cruel. Sofia organizou chamadas em grupo com o tio Tiago. Tiago, adaptando-se à escola, floresceu. Seus alunos o adoravam, e ele compôs uma canção sobre irmãos perdidos, tocando em um concerto local. Miguel assistiu, lágrimas nos olhos. Isso é para nós, sussurrou Tiago. Luís propôs casamento formal. Agora que Portugal permite, vamos oficializar. Tiago aceitou, e Miguel foi padrinho. A cerimônia na Praia da Foz foi emocionante, com amigos progressistas. Miguel conheceu lá um homem, Ricardo, um ativista da ILGA. Trocaram olhares, mas Miguel hesitou, ainda estou me encontrando. A sociedade portuguesa, apesar de avanços, ainda impunha barreiras. Miguel perdeu clientes no trabalho por sua orientação pública. Alguns preferem engenheiros tradicionais, disse o chefe. Ele abriu sua própria firma, focada em projetos inclusivos, como espaços LGBT-friendly. Tiago enfrentou pais conservadores na escola, meu filho não precisa de professor gay. Mas a diretora o defendeu, ele é excelente profissional. Juntos, os irmãos deram palestras em universidades, compartilhando sua história. Homofobia destrói famílias, dizia Miguel. Mas resiliência reconstrói. Um dia, uma carta chegou, dos pais, pedindo perdão. Vimos o erro. Sua avó agiu por medo, e nós também. Miguel e Tiago debateram, perdoamos. Decidiram visitar Cascais. Os pais, envelhecidos, choraram. Perdemos anos preciosos. Tiago perdoou, para seguir em frente. Miguel acrescentou, mas lembrem, amor não tem condições. A reconciliação foi lenta, com jantares tensos, mas progressiva. Porém, uma traição inesperada abalou tudo. Ricardo, com quem Miguel começara um relacionamento discreto, revelou ser jornalista disfarçado, usando a história para um livro sensacionalista. Desculpe, mas é uma grande narrativa. Miguel sentiu-se traído, você usou minha vulnerabilidade. Terminou, o coração partido. Tiago consolou, aprenda, nem todos são confiáveis. Ana, agora amiga, aconselhou, seja cauteloso, mas não feche o coração. O livro saiu, expondo detalhes íntimos. A mídia explodiu, gêmeos gays, drama familiar em Portugal. Miguel processou, mas o dano estava feito. Perdeu amigos, ganhou inimigos. Em uma entrevista na RTP, defendeu-se, minha vida não é espetáculo. É luta real contra preconceito. Tiago apoiou, somos sobreviventes, não vítimas. A controvérsia trouxe mais apoio, petições pela inclusão LGBT na educação. Miguel, fortalecido, escreveu um blog sobre sua jornada. Da negação à aceitação, o preço da verdade. Leitores compartilharam histórias semelhantes, de Faro ao Minho. Tiago compôs uma ópera baseada neles, estreada no Teatro São Carlos em Lisboa. Miguel assistiu, orgulhoso. Nossa dor virou arte. Com o tempo, Miguel encontrou equilíbrio. Namorou um homem honesto, Paulo, um professor de história em Coimbra. Sem segredos, prometeu Paulo. Eles viajavam juntos, explorando Portugal, dos vinhedos do Douro às Ilhas da Madeira. Tiago e Luís adotaram uma criança, enfrentando burocracia, mas vencendo. Agora, sou pai, disse Tiago radiante. Miguel foi tio dedicado, ensinando o sobrinho sobre tolerância. Mas sombras persistiam. Pedro, na adolescência, questionou sua própria orientação. Pai, e se eu for bi? Miguel o abraçou, seja quem for, te amo. Ana casou novamente, com um homem compreensivo. Somos uma família moderna, brincou ela. Uma crise final testou todos. Os pais adoeceram, e Miguel cuidou deles em Cascais. No leito de morte,
o pai confessou, sua avó se arrependeu. Rezava por João todos os dias. Miguel perdoou, obrigado por dizer. Após o funeral, encontrou diários da avó, errei ao separar os meninos. Que Deus me perdoe. Compartilhou com Tiago, ela sofreu também. Tiago assentiu, ódio nasce de medo. Anos passaram. Aos 50, Miguel refletia na praia de Cascais. Tiago ao lado, cantando uma melodia antiga. Valeu a pena? Perguntou Miguel. Tiago sorriu, sim. Somos livres. A vida seguiu, com altos e baixos. Miguel se tornou ativista proeminente, liderando campanhas pela igualdade em Portugal. Tiago, agora diretor de coral, cantava na igreja progressista, reconciliando fé e identidade. Suas famílias se entrelaçavam, feriados juntos, risos compartilhados. Mas as cicatrizes lembravam o preço pago, anos perdidos, corações partidos, escolhas questionáveis. No fim, a jornada os transformou. Miguel escreveu um livro verdadeiro, Irmãos Partidos, uma história de amor e preconceito. Virou best-seller, inspirando debates nacionais. Tiago musicou trechos, tocando em concertos lotados. E você, leitor? Foi certo a avó ter separado os gêmeos por medo do desconhecido, ou o amor incondicional sempre prevalece, independentemente das consequências?